Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Somos hoje convocados a debater e a decidir sobre um dos mais importantes instrumentos da governação, o Orçamento do Estado. Os verdes olham para este momento como uma oportunidade. Uma oportunidade para garantir as respostas à altura do universo e da gravidade dos problemas que o país e os portugueses vivem atualmente, muitos dos quais a pandemia veio aprofundar. Exigem-se respostas, designadamente no que respeita à mitigação das alterações climáticas, ao investimento nos transportes públicos, com grande premência para a ferrovia, à despoluição dos rios e ribeiras, à remoção e tratamento dos passivos ambientais, ao combate à pobreza, à dignificação das condições laborais, à melhoria substancial dos serviços públicos, à garantia de condições condignas de habitação, à aposta na produção nacional sustentável, nomeadamente no que se refere à agricultura familiar e biológica. Neste momento, tendo passado a curva mais apertada da pandemia, temporariamente com menores condicionalismos da União Europeia e com os milhares de milhões que o Primeiro-Ministro não se cansou nos últimos meses de anunciar, os verdes esperavam do Governo um orçamento para 2022 capaz de dar respostas robustas ao conjunto de dificuldades que atravessamos e que requerem ação urgente. Como na altura da entrega do documento, os verdes tornaram público, o Orçamento do Estado para 2022, tal como foi apresentado e com os acrescentos avulsos aqui anunciados, está muito longe de dar as respostas que se impõem face à dimensão dos problemas. Tivemos também a oportunidade de assinalar ser absolutamente incompreensível que, prevendo-se um crescimento da economia de 5,5%, esse crescimento não se faça sentir na garantia de mais qualidade de vida para os portugueses, ao nível do seu poder de compra, dos serviços públicos ou de melhores padrões ambientais. Porque se não é quando a economia cresce que se procede à recuperação do poder de compra para as pessoas e se investe a sério nos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e nos transportes coletivos, então nunca será tempo de melhorar as condições de vida dos portugueses e de cuidar dos nossos recursos naturais. Por outro lado, apesar de o Governo estar mais liberto dos constrangimentos e limitações impostas pela União Europeia, o Governo insiste em elevar a corrida ao déficit a farol orientador deste orçamento, comprometendo a resposta emergente aos problemas do país. Uma proposta de orçamento do Estado que, a nosso ver, não tem ponta que se lhe pegue. Não obstante esse quadro de avaliação inicial, os verdes não desistiram de encontrar soluções que permitissem a melhoria substancial e a consequente viabilização do orçamento. Um empenhamento sério no diálogo com o Governo, fazendo chegar ao Executivo 5 eixos que considerávamos absolutamente estruturais para dar resposta aos problemas do país e dos portugueses. Travar as alterações climáticas, limpar o país e cuidar dos nossos recursos hídricos, combater a pobreza, garantir serviços públicos para todos, apostar na produção nacional. Posteriormente, concretizamos esses eixos com 15 propostas, 3 por cada eixo, para que o Governo avaliasse e nos dissesse quais estaria disposto a acolher ou a ponderar e, em função da disponibilidade manifestada pelo Governo, podermos proceder a uma reflexão com vista a construir o sentido de voto do Partido Ecologista aos Verdes. A resposta às nossas propostas, que chegou, como diz o povo, tarde e a más horas, sobretudo o seu conteúdo, revelou, contudo, uma notória ausência de vontade do Governo de procurar soluções, pelo menos com os verdes. A verdade é que o Governo apenas acolheu uma das nossas propostas e manifestou uma vaga abertura para acolher parcialmente 2 outras, com uma agravante. Sobre as nossas propostas relativas ao combate à pobreza e à necessidade de garantir serviços públicos, nem uma palavra. Senhor Presidente, senhores deputados, volto ao início. Viemos para este debate com a consciência da sua importância e considerando que ele era uma oportunidade. Sabemos que as pessoas continuam sem médico de família, deviam ter hoje aqui resposta. A ausência de compromisso do Governo aprofunda a nossa preocupação. Sabemos que o ambiente precisa de um outro impulso na promoção do transporte público. O silêncio do Sr. Primeiro-Ministro à questão ontem aqui lhe coloquei sobre a gratuitidade dos transportes públicos até aos 18 anos diz muito da vontade do Governo. Enchem a boca para as alterações climáticas, mas medidas concretas só mesmo se forem obrigados.
Temos consciência de que os professores que há anos, atrás de anos, são colocados a centenas de quilómetros das suas casas, esperariam saber hoje que a Assembleia da República lhes garantiria um apoio à deslocação e deslocalização. O Governo fez ouvidos moucos. Os milhares de que não conseguem arranjar trabalho, mas que não têm acesso ao subsídio de desemprego, esperariam que o Governo aceitasse a proposta dos Verdes para prolongar por mais 6 meses a prestação social que foi criada no âmbito da pandemia. O Governo assobiou para o lado. Os pequenos e médios agricultores, abraços com o aumento dos custos de produção e com as inúmeras dificuldades em escoar os seus produtos, teriam legítimas expectativas de ver incluída no orçamento a obrigatoriedade de 5%, repito, 5% do abastecimento das cantinas públicas em produtos agrícolas passar a ter origem na agricultura familiar portuguesa em 2022, para chegarmos a 2027 aos 30%. Ou da promoção dos circuitos curtos de proximidade e dos mercados locais, garantindo o escoamento de produtos provenientes da agricultura familiar e ou biológica, e estabelecendo preços justos na primeira venda. O que fez o Governo? Chutou para a frente e sobre a necessidade de estabelecer preços justos na primeira venda, nem uma palavra. Com toda a responsabilidade, nós estendemos a mão ao Governo, demos uma oportunidade ao Governo, não para o salvar, mas para responder aos problemas dos portugueses. O Governo escondeu-se atrás das chamadas contas certas, com a União Europeia, para continuar a adiar as soluções necessárias. Com isso, os problemas vão se avolumar e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, vão se avolumar e as contas vão ficar cada vez mais incertas. Incertas as contas dos portugueses e incertas as contas dos orçamentos. Não encontrando neste Orçamento de Estado respostas robustas aos principais problemas com que os portugueses e o país se confrontam e não vislumbrando medidas que promovam ou garantam mais justiça social e um desenvolvimento sustentável para o país, o Partido Ecologista aos Verdes, com todo o sentido de responsabilidade, vota contra o Orçamento de Estado para 2022. E amanhã, como sempre fizemos, prosseguiremos o combate por esse país melhor que não desistimos, um país mais justo e assente no desenvolvimento sustentável. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado.